Independente de se você gosta ou não de poesia, você já deve ter ouvido estes versos. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Este poema é do mestre Carlos Drummond de Andrade. Ele foi escrito em 1928. Ainda traz uma mensagem atual, nos fazendo refletir sobre a necessidade de vencer os obstáculos. Este poema foi a inspiração para o professor Antônio Bosco organizar a publicação o livro Os Poetas do Ladário e Estela. E do Estela, escrito por alunos de 2 escolas municipais de Uberlândia. E são estes artistas que vou receber, que o Manhã Total vai receber agora. Eles estão ao vivo com o repórter Fernando Prado, que volta com as informações. Fernando, é com você. Ok, Patrícia. Bom, realmente poesia, quem não gosta, né? Quem não gosta é porque não bate bem na cabeça. A gente tem que realmente abrir nossa cabeça, nossa sensibilidade para a poesia, que não está só nos livros, mas também está no nosso dia a dia. E essa é uma ideia muito interessante que o professor Antônio Bosco traz também para a gente, vai explicar um pouco mais sobre esse livro que já foi lançado, né? E vai ter um relançamento em dezembro, né, professor? Bom dia. Bom dia, tudo bem? O livro foi lançado no dia 25, no Estela, e no dia 26, na Escola Ladário. Né? E agora, no dia 12 de dezembro, nós vamos relançar na Oficina Cultural. Né? Então, 3 ambientes, né? 2 escolas e na Oficina Cultural, que é um local muito legal para cultura, lazer, e todo mundo está convidado para ir lá participar desse lançamento. Agora me fala então desse livro, quer dizer, foram vários alunos que escreveram esse livro, mas de onde surgiu a ideia, de onde começou essa ideia de querer trabalhar com poesia dentro da área de educação? Fizemos um projeto no ano de 2012 e submetemos ao edital do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Né? A contrapartida é um lançamento de um livro de poesia da minha autoria e um lançamento de poesia dos alunos. A Secretaria Municipal de Educação indicou 2 escolas, o Estela e o Ladário. Fomos para lá e trabalhamos com teoria literária, contação de história, né, com 185 alunos. De 185 alunos, esses 185 alunos produziram poemas e crônicas. Foram selecionados inicialmente 65 poemas, né, e resultou no livro 24 poemas de autoria dos alunos, juntamente com crônicas, e 2 poemas coletivos, cujo mote, né, o tema inspirador foi No Meio do Caminho, que é o poema do Carlos Drummond de Andrade. Né? Pois é, e da escolha desse grande poeta, nosso mineiro de Itabira, né? Como é que foi essa influência do Carlos Drummond, da poesia do Carlos Drummond para os meninos? Principalmente nesse poema do Carlos Drummond, né? O Carlos Drummond é um poeta popular, né? Mas principalmente nesse poema incidental, é um poema muito simples, e um poema que fala daquilo que nós temos que superar. Né? Então foi um poema que veio a calhar nessas 2 escolas, que apresenta alguns problemas de violência escolar, a própria dificuldade dos alunos do programa de educação de jovens e adultos, né? Que muitas vezes não são assim incentivados ou que as pessoas não acreditam neles. Né? Então esse foi um poema inspirador para os alunos, né? Que nós utilizamos como parte de teoria literária, para que eles pudessem se inspirar e dali eles pudessem escrever coisas maravilhosas, que foi publicada, né? E está à disposição da população de Uberlândia, das escolas. Né? Bom, e a gente já começa então a entender um pouco dessa sensibilidade. Eu vou chegar até aqui para falar com o Lucas, já que é um dos alunos. Nós recebemos, na verdade, 3 alunos aqui hoje, mas eu quero ouvir primeiro esse poema do Lucas, que também é tocado por essa inspiração, que começou lá com Carlos Drummond. Podemos ver esse poema, Lucas? Sim, claro. Bom dia. Trabalhador. Se o salário é a questão, vamos fazer a conta então. O trabalhador vai à luta para pôr na mesa com muito custo o arroz e o feijão. Sua senhora vai à luta para poder ajudá-lo. Mistura que é bom, nada, pois o aluguel custa caro. Triste é a fome, só quem sente, sabe. Por mais que seu salário seja pouco, o trabalhador nunca perde sua dignidade. Que máximo, que bonito. Interessante, professor, como a própria realidade, né, vem para a poesia reelaborada e até ajuda a gente a entender melhor a nossa posição na sociedade e lutar, né, por momentos melhores. A poesia é uma síntese dos nossos problemas, é uma síntese das nossas emoções.
da nossa revolta, da rebeldia. Então você vê que nós temos, o Gustavo fez um poema romântico, que é o momento dele de estar apaixonado, né? Sim. E o Lucas fez um poema sobre essa insatisfação com a realidade social, né? Com a exploração social. Sim. O poema é isso, é essa síntese, né? Essa exploração de todo o mundo, natureza, vida social, né? Todos Que consegue, exatamente, que o livro é isso, o resultado é isso. Nós temos poema de amor, temos poemas que tratam da realidade social, como esse que o Lucas acabou de ler, né? Que foi um poema muito bonito, e temos outras abordagens também, né? Então, um livro eclético, um livro que trata da possibilidade de fazer poesia e crônica sobre determinados, vários temas. Queria que o senhor mostrasse para a gente a capa do livro. Cadê? Nós temos a capa do livro aqui, porque ficou muito bem diagramado, a capa muito, muito bonita. Está aqui então os poetas do Ladário e do Estela. E agora, professor, dentro dessa realidade toda que nós temos dos alunos, do dia a dia, do videogame, como o senhor falou, da violência, mas também do videogame, das outras coisas, da tecnologia, como fazer com que esses alunos se interessem pela escrita, pela poesia? Foi um desafio? Sempre é um desafio, né? Só que a gente, às vezes, os educadores esquecem que os alunos gostam de ler. Sim. Os alunos gostam de escrever. Só que a gente tem que criar algumas oportunidades para esses alunos. Sim. Essa foi uma oportunidade, né? Eu fui apenas um intermediário. O professor Carlos, a professora Patrícia na escola, os nossos colaboradores tocaram um projeto, ficou um projeto muito bonito, né? E às vezes, se os alunos não têm acesso à leitura e à escrita, é porque algumas escolas dificultam isso, ou a própria sociedade dificulta isso, né? Mas todos nós gostamos, queiramos ou não, é uma questão, é uma sentença. Sim. Nós vivemos poesia, gostamos de poesia, cheiramos poesia, né? Então a poesia está no nosso dia a dia, não tem jeito de fugir. A questão é, a escola tem dado oportunidade para os alunos se expressarem, produzirem, né? Então esse foi o grande objetivo desse programa, desse projeto e do livro, né? Bom, vamos só mostrar aqui mais um poema. Nós temos o Damião agora. Então tínhamos aqui um poema de amor, tínhamos um poema trazendo essa questão social. Vamos ver agora o que o Damião traz pra gente. Bom dia, seu poema, por favor. Bom dia. Sonhos de criança. Passaram-se algumas décadas, mas nunca me esqueço de meu tempo de infância. Até hoje, quando olho para uma criança que está brincando, recordo-me dos tempos de menino. Eu não conhecia, nem entendia, mas tinha muitos sonhos. Tudo era perfeito, nada de errado tinha. Como toda criança que não sabe distinguir o certo do errado, assim eu também era. O gavião que passava voando, o peixinho que nadava nos açudes do Nordeste. Eu queria ser como eles. Das palhas do coqueiro fazia minhas asas, e do tronco da bananeira cortava meu barco, para que pudesse atravessar os córregos e açudes, sem saber que isto poderia me custar a vida. E o passarinho, como voar? Eu voava. Subia nas mais altas árvores, nos galhos mais altos, e de lá observava, via tudo do alto, como um passarinho. Assustava o pai ou a mãe, seja lá quem fosse. Até apanhava, mas quando todos se descuidavam, lá estava eu, de novo, voando ou nadando, eu continuava a sonhar. Parabéns, é muito bonito. Tivemos três poesias aqui fantásticas dos meninos. Eu quero mostrar só uma questão do livro ainda, só para a gente fechar essa entrevista, que mostra, eles abriram espaço, Patrícia, para que as pessoas possam escrever. O próprio leitor pode ser também um poeta. E olha só, tem um espaço aberto aqui, que é o cantinho do leitor, com um espaço pautado, né, professor? Isso é muito interessante. Isso, porque ao ler, o aluno pode se inspirar, ou qualquer leitor pode se inspirar e aproveita o espaço e coloca a sua mensagem, né? Escreve um poema, uma crônica. Acho que é exercício, isso é muito importante, exercitar a escrita, né? Sim. E para exercitar a escrita, a gente tem que escrever. Sim. Ler muito, né? Estudar muito, escrever. E uma folha em branco é o início de tudo, né? Exatamente, uma página em branco pede poesia. Tá certo. Não é? Eu queria que você repetisse para mim novamente o relançamento do livro, para fazer o convite para quem nos assiste agora. Tá bom, dia 12 de dezembro, às 19 horas, na Oficina Cultural. Vamos ter um vinho, vamos ter um refrigerante para quem não toma vinho, muita poesia, muita música, muita alegria, muito bate-papo. Né? Convidamos todos para estarem lá. Nossos alunos vão estar lá. Perfeito, né? Espero vocês também lá. Professor, parabéns pelo projeto, que continue e alce novos voos, né? Muito obrigado.
com certeza vamos dar continuidade. Perfeito. Obrigado, pessoal, pela participação hoje no Manhã Total. Patrícia, agora é nosso momento de fazer poesia nas nossas vidas, né? Volto com você no estúdio.